A paz de Cristo para todos. Seja firme é o título da lição 11 da classe dos jovens. Seja firme. O texto principal está em 2 Timóteo 1, do 13 ao 14. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. O líder deve estimular seus liderados a serem firmes, valorizando e investindo no dom que receberam de Deus. O texto da leitura bíblica está em 2 Timóteo 1, capítulo 1, versículos do 3 ao 18. E eu já quero aqui saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe por mais uma vez nos acompanhar por aqui. Sou o presbítero Denis Pereira, da de Belém, Campinas, São Paulo, e há mais de 25 anos atuamos com liderança de juventude e também com a escola dominical. O cenário está diferente porque estamos em Novo Progresso, no Pará. Isso mesmo, moro em Campinas, São Paulo. Saí de lá na terça-feira, às 9 da noite, com direção ao aeroporto de Viracopos. Embarcamos e chegamos a Sinop, no Mato Grosso, meia-noite e meia, antes da 1 hora. Dormimos na rodoviária e pegamos um ônibus às 4h30 da manhã e chegamos aqui ontem, no dia 6 de setembro, às 5h30 da tarde. Fomos recebidos aqui pelos irmãos, pelos líderes desta cidade, pelo pastor Felipe, aqui que é o líder geral do DAADEMP, o Departamento de Adolescentes desta igreja aqui, Novo Progresso, num jantar muito abençoado com toda a liderança. E hoje, na quinta-feira, 7 de setembro, começa aí a série de ministrações nesta cidade, incluindo um treinamento para professores. Nos acompanhe no Instagram, que eu vou postando alguma coisa por lá, tá bom? Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Também, no primeiro link da descrição, é o treinamento Transforme Suas Aulas. A sua aula precisa ser transformada e você será um professor transformado também. Existem métodos, ferramentas para melhorar a sua aula. Você vai aprender a preparar uma aula, aplicar uma aula, planejar uma aula, diversificar uma aula. Alunos aprendem escutando, repetindo, discutindo, anotando. Quando você diversifica a sua forma de ensinar, a aula fica até mais legal para você também. Sabia? Até você vai ficar mais encantado com a aula. Por quê? Porque a aula deixará de ser monótona. Você chega, abre a revista, fala e vai embora. Não, você vai gerar outras formas de aprender e alcançar os seus alunos com mais eficiência. É o primeiro link na descrição. Transforme suas aulas, preço de lançamento. Eu te ajudo, você me ajuda também. No texto em estudo, Paulo demonstra sua confiança na sinceridade da fé de seu principal cooperador, fundamento para o exercício de seu dom no poder do Espírito Santo. Tá? Então, é isso, é o fundamento da fé que dá a condição para permanecer firme. Tá? Inclusive, essa semana um líder me chamou dizendo: olha, eu quero fazer um trabalho aqui com os jovens da igreja. Os jovens gostam de saber sobre calvinismo, arminianismo, arrebatamento, pós-tribulação, pré-tribulação, mesotribulação, não sei o quê. E eu fiquei pensando, será que estes jovens conhecem o básico? Porque o que eu tenho visto de jovem que começa a estudar teologia e se perde não é brincadeira. Sabe por quê? Porque não conhece o básico. Faz um vestibular com a juventude sobre novo nascimento, sobre nova vida em Cristo, sobre quem é Jesus. O básico eles não sabem. Aí eles vão estudar coisas profundas da teologia. Acabam se perdendo, porque não conhecem o básico. Eu até uso aqui como exemplo o jogador de futebol. Todo jogador de futebol de alto nível,
ele é muito bom em fundamento. Por quê? Porque é do fundamento, é da base que vem a confiança para o jogador se sobressair. Então, quando você vê um jogador de futebol que num lance ele dá um drible desconcertante, é porque num lance normal ele dá um drible normal, porque ele aprendeu fundamentos do esporte. O que é isso? Um jogador de alto rendimento é aquele que passa horas e horas treinando, não é o lance espetacular, não, é treinando o lance básico, é o chute direto, é a cobrança de falta, é o pênalti, é o lançamento. Ele treina aquilo centenas de vezes, muitas vezes todos os dias, por muitos anos. E aí, nossa, que jogador extraordinário. Então, é porque ele é bom no fundamento. Que quem não for bom no fundamento não consegue ser bom no extraordinário. Porque ele não vai ter confiança para fazer o extraordinário. Então, muitos estão errando ao querer ensinar para os jovens coisas que eles não têm fundamento para aprender. Eles não conhecem o básico. Eles não conhecem o mínimo. Eles acabam se perdendo com tanto conhecimento. Então, o ensino precisa ser gradual. É do básico, é do fundamental, é do alicerce para o surpreendente, o extraordinário, como você queira. E aí, você concorda ou não? Fala para mim nos comentários. Lembranças de Paulo, momentos que marcam. Você já ouviu falar em memória afetiva? O texto estudado hoje nos apresenta um cenário que se encaixa bem com o que atualmente tem sido conceituado como memória afetiva. Os momentos vividos por Paulo com Timóteo vieram à sua mente de maneira mais profunda e afetuosa quando estava preso em Roma. Não é? Então, Paulo tinha boas memórias, não é? Da sua amizade, do seu relacionamento com Timóteo. É bem provável que Paulo se recordasse de momentos de devoção compartilhados com Timóteo ou de quando se despediram da Ásia, tá? O fato é que pelos escritos nós percebemos que as memórias que Paulo tinha de Timóteo eram boas e reconfortantes naquele momento que o apóstolo vivia. Por isso que é bom bons relacionamentos. Por isso que é bom você se relacionar com pessoas certas, porque nos momentos difíceis você vai se lembrar do abraço daquela pessoa, da palavra daquela pessoa, da oração daquela pessoa. Construindo bons relacionamentos. O extraordinário relacionamento entre Paulo e Timóteo é um dos muitos fatores de inspiração na vida desses dois grandes vultos do Novo Testamento. São exemplo de fé e dedicação, além de exemplo de companheirismo, lealdade e afetuosidade. Tá? Eu estou estudando agora, e na última aula a gente falou um pouco sobre amizades, né? E eu cheguei à conclusão de que nós precisamos construir boas amizades. Tem muita gente reclamando que não tem amigos. Tem muita gente reclamando que foi traído pelos amigos. Mas você é um construtor de boas amizades? Como assim construtor de boas amizades? Olha, eu tenho investido muito nisso. Então, eu me relaciono com muitas pessoas ao longo destes últimos anos, viajando e tal. Mas existem pessoas que vêm e vão. Mas existem pessoas que ficam. Então, quando eu percebo que eu estou numa cidade, que eu estou num lugar conversando com alguém, e eu percebo que ali naquela conversa, no tratamento, houve uma proximidade maior, eu não perco o contato dessa pessoa. Eu continuo conversando com ela, mando um bom dia, eu entro em contato. Então, eu vou com isso construindo relacionamentos ao longo do tempo. Quando eu estou em um momento difícil, isso aconteceu comigo na pandemia. Na pandemia, eu fui ajudado por muitos amigos que eu fiz e tenho feito ao longo do tempo. Então, não adianta ficar reclamando, não sei o que, construa boas amizades. Geralmente, quem não tem bons amigos é uma pessoa que não é sociável.
É uma pessoa que só se aproxima dos outros por interesse. Aí reclama que não tem bons amigos, né? Então, em tempos de tanto egoísmo, nós precisamos da graça de Deus para amar e servir uns aos outros, começando pelos familiares, dedicando-lhes atenção, tempo de qualidade, gestos concretos de respeito e muito apreço. Então, quando você faz boas amizades, quando você cuida de pessoas, em momentos difíceis, mesmo que a pessoa não esteja perto de você, a mera lembrança de que aquela pessoa, de que vocês juntos viveram momentos tão agradáveis, alegra o teu coração, o que aconteceu aqui com Paulo. Quando Paulo lembra das memórias que ele tem com Timóteo, ele se alegra em um momento de dificuldade. Não era somente Paulo que era abençoado pelas boas lembranças que tinha de Timóteo. Ele também era alvo de bênçãos. Todas as vezes que lembrava de seu filho amado, Paulo fazia orações por ele noite e dia. É uma grande riqueza espiritual termos alguém que se lembra de nós em suas orações. Tais pessoas prestam diante de Deus um grande serviço a nosso favor, fundamental para nosso progresso em todas as áreas da vida. Precisamos reconhecê-las e honrá-las, sendo nós também bons intercessores. Esses dias eu estava fazendo um serviço e uma pessoa abriu um portão, estava fazendo uma entrega. A pessoa abriu o portão e quando ela viu que era eu, ela disse assim: tenho orado por vocês todas as madrugadas. Isso é boas lembranças. E ele termina aqui o texto, o comentário: temos produzido boas lembranças com quem convivemos. Eita! Temos produzido boas lembranças com quem convivemos? Que tipo de memória nós temos produzido com as pessoas que convivemos? Que tipo de memória? Memórias boas ou memórias ruins? Pense nisso. Tópico 2. Despertes o dom. Despertes o dom. Tópico 2 aqui da nossa aula. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative aí as notificações. Por que o microfone está tão longe assim? Mas eu acredito que deu certo. Dá like no vídeo e deixa aí o seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? Chama acesa. A força ministerial de Timóteo vinha do dom divino que recebera pela imposição das mãos do presbitério, incluindo o próprio Paulo. Era um poder interior que o capacitava para o exercício de sua missão. Agora precisava despertar o dom. O sentido metafórico do verbo despertar é como assoprar de brasas vivas para manter o fogo aceso. Tá? Isso aqui não é porque Timóteo estivesse desanimado ou frio na fé, mas ele precisava manter-se ativo, avivando o dom que já havia recebido, né? Então, a chama que uma vez foi acesa em nosso coração, ela precisa ser mantida acesa. Então, desperte o dom é mantenha a chama acesa. De nada adianta surgir cantando, pregando e daqui 6 meses, não. Mantenha a chama acesa. Paulo aqui está falando de estabilidade espiritual. Paulo aqui está falando de constância espiritual. Esse é o mais difícil na vida cristã. Surgir, uau, como prega, como canta, ainda mais hoje com rede social, isso é fácil. Mas manter a chama acesa. Como é que a gente faz isso? Comunhão diária. Nossa vida espiritual depende da prática de disciplinas diárias para que nos mantenhamos acesos quanto à nossa fé, devoção e dedicação ao serviço cristão. Se assim não fizermos, a tendência é chegar ao desânimo. As cinzas vão tomando conta do altar e o fogo pode se apagar de vez. Não é? Então vai apagando, diminuindo. Então, nós devemos ter uma certa intensidade na nossa vida devocional, com os exercícios espirituais, leitura bíblica e vida de oração. Nós precisamos ser intensos, nós precisamos ser constantes,
mais do que impulsivos, não é? O impulsivo começa, daqui uma semana ele para. Nós precisamos ser constantes, intensos, não é? Repetitivos na vida de oração e leitura da palavra de Deus. Para quê? Para mantermos a vida acesa. Para quê? Para cultivarmos, não é? Esta nossa vida espiritual. Paulo lembra a Timóteo que o espírito que Deus nos deu não é de temor, no grego timidez, covardia, medo que paralisa, mas de amor, fortaleza, moderação, equilíbrio, domínio próprio, autocontrole. Tá? Os exegetas se dividem acerca do sentido do termo espírito no versículo 7. Para alguns tem o significado de atitude interior. Para a maioria, contudo, trata-se de uma referência ao Espírito Santo, porque ele é a fonte do poder, do amor, da moderação que recebemos para viver como cristãos e servir a Deus segundo o dom recebido dele. O exercício de nossa vocação deve ser feito com a conjunção destas três virtudes espirituais, para que seja pleno e perfeito. O poder não deve ser exercido em prejuízo ao amor, e tudo deve ser feito com equilíbrio. Tá? Equilíbrio. Engana-se quem acha que o poder de Deus ele se manifesta de forma grosseira e moderada. Não. Espírito de força, de amor e de equilíbrio. Esses três elementos na nossa vida, eles farão toda a diferença. Tá? Então, nesse segundo tópico, nós aprendemos a sermos fervorosos no Espírito. Sermos intensos na nossa vida espiritual. A busca tem que ser diária. O alimento espiritual é diário, tá? Eu estou no hotel e fiquei olhando o celular e perdi o café da manhã. Perdi o café da manhã. Então eu estou com fome. Por que eu estou com fome? Porque o meu corpo necessita de alimento diariamente. A minha alma também. A minha alma também. Na leitura, na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Se eu oro pelo pão de cada dia, é porque eu preciso de alimento todos os... E se eu preciso de alimento todos os dias, eu preciso orar todos os dias. Então a nossa vida espiritual, ela precisa ser intensa. Ok? Para que a gente possa permanecer firme, nossa vida espiritual precisa ser intensa. Para a chama permanecer acesa, ela precisa ser mantida todos os dias. Porque o fogo não pode apagar. Certo? Mas se eu não me comporto com este fogo diariamente para acendê-lo, para ir lá no braseiro, remover as cinzas, colocar lenha nova, para manter a chama acesa, uma hora esse fogo se apaga. Então, muita gente está apagada espiritualmente, porque embora queira, ou pelo menos diga que quer, eu quero Deus. Aí você pergunta, tá, mas como é a sua vida espiritual? Você lê a Bíblia todo dia? Não. Ora todo dia? Também não. Ué? E você ainda está falando de vida com Deus? Impossível. Não existe vida com Deus sem vida de oração e sem vida de Bíblia, sem meditar na palavra. Não existe. A chama vai ficar acesa um pouquinho, mas daqui a pouco ela apaga. Lembra? Eu falei lá nisso. É o básico. As pessoas estão querendo fluir nos dons. E aí eu usei lá o exemplo do jogador de futebol. Agora eu vou usar o exemplo espiritual. As pessoas querem fluir nos dons. Eu quero dom, que eu quero profetizar. Eu quero ser usado na pregação. Eu quero ser usado no louvor. Porque Deus disse que vai me usar e pessoas serão tocadas pelo poder. E blá, 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 blá. Tá, você lê a Bíblia todo dia? Não. Você ora todo dia? Também não? Complicou. Por quê? Porque oração e Bíblia é a base, o fundamento sobre o qual o crente fica firme.
É o básico, é o fundamento. E aí flui o sobrenatural. E aí flui o extraordinário. Mas a gente não caminha no extraordinário, a gente caminha no ordinário. Isso é forte, hein? A gente caminha no fundamento. A gente caminha na base. O extraordinário, ele surge lá no altar. Quando estamos ministrando, os dons fluem, legal. Mas e no dia a dia? O altar é 2 horas, 3 horas no máximo. E as outras 20 horas? É aqui, é no fundamento, é na base. Senão, não se sustenta. Aceita que é de graça. Tópico 3. Não te envergonhes. A vida cristã às vezes é vista com certo glamour ou encantamento. Isso tem se acentuado principalmente por causa do crescimento do chamado mundo gospel. De forte viés artístico e mercadológico, infelizmente, algumas igrejas têm servido de palco para essa glamorização do evangelho com desprezo da vida cultica, cotidiana, simples e piedosa. Olha só, tá aqui, ó. Servir a Deus é realmente uma extraordinária oportunidade. Enche-nos de alegria e empolgação. O problema é quando a atração a esse cristianismo é feita desconsiderando o aspecto fundante do evangelho, que é compartilhar o evangelho de Cristo, o testemunho de Cristo, não apenas por palavras, mas principalmente por ações. Em um mundo tão secularista e hedonista, viver de acordo com a pureza e simplicidade do evangelho é um grande desafio, é remar contra a maré. A mensagem da cruz, que importa, renúncia, é vista como loucura, pois a visão cristã bíblica não confere com a cultura vigente. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vive numa sociedade que se autodenomina plural e inclusiva, mas que não tolera quem pensa e vive diferente. Esses dias eu disse, o templo é inclusivo, mas o céu não é inclusivo. Acabou. O céu não é inclusivo. Tá? Então, nós temos aí muita gente que está apresentando para as pessoas um evangelho inclusivo. Está mentindo. O evangelho não é inclusivo. O evangelho é exclusivo. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Acabou, irmão. Ó, você tem que nascer de novo. O que é nascer de novo? É outra vida. É nova vida. Acabou. Sejam santos porque eu sou santo. Aonde que o evangelho é inclusivo, irmão? Então tem que tomar esse cuidado. Tá? E aí entra a glamorização do evangelho, a glamorização da igreja. E aí você tem gente no meio gospel super influente, mas que não tem fundamento. Não tem fundamento. Mas, como é muito influente, as pessoas acabam seguindo. Então não te envergonhes do evangelho, da simplicidade do evangelho e da verdade do evangelho. Tá? As prisões de Paulo não poderiam intimidar Timóteo. Pelo contrário, deveriam servir de estímulo para que o jovem pastor também participasse das aflições do evangelho segundo o poder de Deus. Tá? O próprio Timóteo já teria experimentado ou viria experimentar cadeia, como se infere da menção a ele pelo escritor aos Hebreus 13:23. E segundo a tradição, assim como Paulo, Timóteo foi martirizado por causa do evangelho de Cristo. Nesse texto, há uma das mais belas declarações de fé feitas por Paulo, diante de tudo que ele enfrentava, sofrendo dentro de uma masmorra romana, o que por algum tempo provavelmente incluía a fria e escura prisão mamertina. O apóstolo fala de seu padecimento para em seguida expressar sua mais profunda convicção espiritual. Eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A fé de Paulo era na pessoa de Jesus Cristo. Sua fé era fruto de seu relacionamento com o Mestre desde o dia de seu encontro com ele no caminho de Damasco. Sua inabalável confiança o estimulava a continuar padecendo sem se envergonhar, porque tinha certeza de sua salvação eterna e da recompensa que receberia no dia de Cristo. Então, Paulo estava tranquilo quanto ao que ele estava passando e Paulo estava tranquilo quanto ao seu futuro.
Paulo não tinha o que temer, né? Paulo estava tranquilo quanto a tudo que ele estava passando, né? E ele deixa muito claro nessa sua declaração: eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? A juventude sabe em quem tem crido. Nós sabemos em quem temos crido. Diante das adversidades, essa deve ser a nossa expressão. Essa expressão nos ajudará a não sermos levados ao desespero, a não desanimarmos, a não desistirmos da fé. Quem sabe em quem crê, não desiste, não recua, não renuncia. Pelo contrário, avança, persevera, porque sabe que um dia sua fé em Cristo será recompensada pelo próprio Cristo Jesus. Amém, meus amigos? Forte abraço, obrigado por nos acompanhar em mais uma pré-aula aqui da Escola Dominical. Assista, curta, compartilhe, encaminhe esta aula para muitos outros professores que também procuram por ajuda e nós estamos aqui para ajudá-los. Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.